Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje quero conversar com vocês sobre um problema que atinge 99% dos colecionadores, que é a nossa insatisfação em relação à forma com que organizamos a nossa coleção. Como a nossa coleção está sempre mudando, se transformando, principalmente em razão das aquisições que nós fazemos, é uma luta constante manter a organização da mesma. E neste vídeo eu quero falar com vocês sobre diferentes formas de se organizar a coleção, como eu organizo a minha e já adianto, eu não estou totalmente satisfeito com a forma com que ela está organizada e também como nós podemos lidar de certa forma com essa frustração que é a nossa insatisfação com relação à organização da coleção. Bom, pessoal, deixa eu tentar explicar primeiro como é que eu tento organizar a minha coleção. Primeiro de tudo, é claro, com o tempo eu mudo algumas coisas, algumas ideias. No começo, quando minha coleção era bem pequena, eu organizava em ordem alfabética por títulos. Depois eu fiz uma separação entre materiais lidos e materiais não lidos também, mantendo a ordem alfabética das obras. E posteriormente eu resolvi começar a organizar esses materiais por editoras, né? Mas mantendo aquela diferenciação, né? Aquela separação, melhor dizendo, entre o que eu li e aquilo que eu ainda não li. Pois bem, dito isto, o que acontece? Eu notei que, cara, toda vez que chega um volume novo, ou que, melhor dizendo, quando eu leio um volume novo e tenho que colocar aqui no meio, né, dessa organização de cada uma das editoras, bagunça tudo, eu tenho que mudar as coisas de lugar. Então, para dar uma aliviada nisso, eu, dentro dessa divisão das editoras, eu comecei a fazer uma subdivisão entre as obras, perdão, que já foram concluídas e aquelas que não foram concluídas. Por exemplo, aqui na Panini, se você olhar, nós começamos com Alma e já vamos para Lady Snowblood, né, Pandora Hearts, enfim. Mas por que que eu faço isso? Porque não tenho mais nenhum volume para ler dessas obras. Então eu não preciso mais mexer nesta parte da coleção, a menos que uma coleção que eu tenha em andamento seja finalizada, eu finalize, termine com a leitura, aí sim eu venho aqui e mexo mais uma vez. Outra questão que me incomodava bastante, mas que agora não é um problema, pelo menos não por enquanto, é em relação à falta de espaço. E isso aqui é um fator bastante importante que muitas vezes, né, nos força a reestruturar, digamos assim, a forma com que nós organizamos os materiais. Então é normal, né, que uma série que você está acompanhando, que uma obra que você esteja acompanhando, ela acabe ocupando mais espaço do que aquilo que era previsto, né? No caso aqui, previsto na estante. É óbvio que algumas coleções que eu estou fazendo, em algum momento precisarão ocupar mais do que dois espaços, e aí ficará, por exemplo, uma madeira aqui entre a coleção e outra, que é o caso, por exemplo, que acontece aqui em Soul Eater, tá? A coleção não é grande, mas da forma com que está organizada, os volumes acabam separados entre si. Também temos o problema de que algumas editoras mudam os padrões de tamanho ou design das lombadas conforme a série avança, e isso acaba criando uma estante, digamos assim, visualmente inconsistente, né? Isso não me incomoda tanto, mas eu sei que existem pessoas que gostam de organizar as suas coleções por tamanho, por exemplo. Então você imagina uma coleção que tem tamanhos diferentes. Como que você faz? Você separa, né, essa mesma coleção? Eu acho que isso acaba ficando bastante complicado e gera mais uma vez, né, a insatisfação nos colecionadores. E também muitas vezes nós ficamos, na verdade, acostumados com um determinado formato, um determinado sistema que nós utilizamos para organizar a nossa coleção, e temos uma dificuldade em aceitar que talvez aquele formato não seja mais o mais
adequado. Então nós relutamos bastante em mudar essa forma com que nós classificamos, com que nós organizamos a nossa coleção. E isso também, obviamente, né, dificulta futuramente nós realizarmos algum tipo de alteração que seja necessária. Então, quais são as formas aí e as principais que nós temos para organizar as nossas coleções de mangás e de quadrinhos? Primeiro, por editora, né, de certa forma ajuda a manter um padrão visual na estante, pelo menos isso ocorre na editora Pipoca e Nanquim, que não tem tanta variação, mas também é verdade que isso não se aplica a outras, por exemplo, tanto da Panini quanto da JBC, quanto da Mitos, existem alguns encadernados, principalmente nas HQs, que são maiores. Então essas estantes aqui da Evolukit que eu tenho, que tem cerca de 24 centímetros de altura, não cabem esses materiais maiores, eu preciso jogar para aquelas outras prateleiras, né, que são maiores. Eu não me recordo agora a configuração, se são 32 centímetros, 34, 30, enfim, mas eles são maiores. O que acaba fazendo com que alguns materiais fiquem separados, né, dos mangás principalmente. Então esse é um contra que nós temos de organizar por editoras, né? Algumas vezes, como eu disse, né, os tamanhos dos quadrinhos variam bastante e eles acabam separados aqui dentro da estante. Por outro lado, isso facilita que nós encontremos algumas obras específicas e possamos acompanhar séries e aí que pertencem a um mesmo selo editorial. Isso ocorre bastante com a editora Pipoca e Nanquim e também com a New Pop. Também tem o pessoal que gosta de separar por autores, né? Isso é bom para quem gosta de acompanhar toda a obra de um determinado criador. Nós temos, por exemplo, aqui o Jiro Taniguchi, que tem diversas obras publicadas aqui no Brasil. E isso acaba, assim, de certa forma, por facilitar quando você quer comparar os trabalhos deste mesmo autor. O problema ocorre, agora citando também, né, mais uma vez o Jiro Taniguchi, quando algumas obras do autor são publicadas por editoras diferentes. Então imagina a confusão. Nós temos obras do Jiro Taniguchi lançadas pela Devir, temos algumas lançadas pela editora Pipoca e Nanquim, o Shotaro Shinomori também tem obras publicadas na Panini, que é, por exemplo, o Zaldinha, tem na Pipoca e Nanquim, tem também na New Pop, né, os Kamen Riders, enfim. Esse é um contra que nós precisamos levar sempre em consideração. Também tem quem gosta de separar as obras por gênero literário. Isso acaba facilitando também quando você quer ler algo dependendo do seu humor. Então nós podemos separar aqui, por exemplo, obras de ficção científica, obras de terror, aventura, fantasia, obras de super-heróis, enfim. Também poderíamos aqui fazer uma divisão por demografia, no caso dos mangás. Mas isso aqui tem um problema muito sério, porque muitas vezes as obras não são de um gênero específico, né? Aquele gênero é só aventura e acabou. Muitas vezes é uma aventura que se passa em um mundo de fantasia. E como que você utiliza, que critérios você utiliza para definir qual é o gênero principal daquela obra, né? Isso pode gerar também algum tipo de confusão. Tem quem goste de organizar a coleção pelo tamanho, né? Isso fica mais bonito esteticamente, digamos assim, tudo bonitinho. O problema é que muitas vezes você pega uma obra aí mais extensa e ela faz uma escadinha, né? Ela tem ondulações, tem variações no tamanho dos próprios volumes desta obra em específico. Fica bonito, mas não é algo, por exemplo, que eu faria para organizar a minha coleção. Bom, já com relação à dificuldade em mudar a forma com que nós organizamos, tem três aspectos principais que nós levamos em consideração. Primeiro é que para você reorganizar a sua coleção é preciso esforço e tempo. Muitas vezes, eu mesmo quando fui reorganizar isso aqui, eu levei algumas horas. Eu mudava de ideia, então, cara, foi gasto muito tempo aqui. É preciso ter bastante paciência aí para você testar o que ficará do seu agrado ou não, até encontrar
o formato ideal, então, né, é algo bastante complicado. Também temos o problema do apego, de certa forma, emocional a um padrão específico, né? Afinal, o ser humano tem dificuldades em aceitar a mudança, porque a mudança, né, te dá uma necessidade aí, uma necessidade não, ela faz com que você saia da sua zona de conforto e isso, claro, incomoda o ser humano. E também porque quando você faz essa reorganização, muitas vezes você fica indeciso e ao tentar organizar as coisas de um jeito novo, nós acabamos espalhando quadrinhos aí por praticamente todo o cômodo ou mesmo por toda a casa. Vocês podem ver aí que tem alguns quadrinhos aqui que eu ainda não organizei. E é verdade, né? É bastante frustrante quando nenhuma dessas opções que foram comentadas aqui no vídeo, por exemplo, parecem funcionar, parecem ser do nosso agrado. O que eu gostaria de dizer para vocês é que não existe um jeito certo de você organizar, tá? Apenas um jeito que funcione melhor para você, que te agrade mais. Mas agora eu quero saber de vocês como é que vocês organizam as suas coleções. Deixa aí nos comentários para a gente discutir sobre isso. Se você me acompanhou até o final deste vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal. Of all the boys I've known and I've known